Nós hoje vivemos a melhor fase da raça humana. Eu vejo muitas pessoas, qualquer tragédia que acontece, é fim dos tempos, é volta de Jesus. Meu amigo, você não sabe como que era a vida na Idade Média. A nossa raça humana já sofreu tanto na vida, meu amigo, que se fosse nos dias de hoje a gente não aguentava uma semana. O pecado, por exemplo, ele foi uma invenção religiosa para manter as pessoas na linha, para manter a ordem. Você imagina como que era o ser humano há milhares de anos atrás. Eu vou falar para você como que era a vida na Idade Média e você tira uma base. Então o período da Idade Média foi um verdadeiro terror. Qual foi esse período? De 476 antes da Era Comum até 1543 depois da Era Comum. Foi um período de extrema violência, um verdadeiro terror, principalmente para quem não era da realeza. Então naquela época não existia energia elétrica e as pessoas dormiam extremamente cedo e acordavam muito cedo para trabalhar, comer, dormir, trabalhar, dormir, comer, trabalhar, e ficava nisso. Era só isso, era só comer, dormir e trabalhar. E existiam profissões estranhas, como por exemplo caçadores de ratos. Sim, existiam caçadores de ratos, mas por que isso? Naquela época não tinha energia, não tinha geladeira, não tinha como eles estocarem as comidas sem serem atacadas pelos ratos. Então eles estocavam comida para o inverno, essas comidas apodreciam, mofavam e eles tinham que comer dessa forma mesmo, porque senão do contrário morriam de fome. Por isso que existiam aí os caçadores de ratos. Era uma profissão, pessoal, para não deixar a comida ser dividida com os ratos, porque era uma luta pela sobrevivência. As cirurgias eram feitas sem anestesia, você imagina a dor que essas pessoas passavam. E uma simples gripe naquela época podia ser fatal, porque não tinha tratamento, não tinha medicina, não existia nada disso. Então na Idade Média não tinha água encanada e as pessoas faziam suas necessidades no lugar chamado garderobe, que era uma espécie de um cano, e um coitado lá embaixo recolhendo esses excrementos, que era a profissão dele. Assim como a gente vê nos filmes hoje, realmente isso existiu. E tinha um lugar também separado dos prisioneiros. Dependendo do crime que eles tinham cometido, eles passavam por todo tipo de tortura. Era um verdadeiro terror. Os banquetes deles eram regados a muita bebida alcoólica, porque naquela época era mais seguro você tomar bastante bebida alcoólica do que tomar a própria água, porque a água era contaminada e você podia pegar uma doença mortal num simples copo d'água. Lembrando mais uma vez que os ratos naquela época era quase um membro da família. Então você nos dias de hoje, meu amigo, você vive no mar de rosas. Hoje você tem internet, água encanada, televisão, computador, Netflix. A gente tem tudo do bom e do melhor nos dias de hoje, meu amigo. Então a nossa raça humana, meu amigo, já sofreu muito nessa vida por tantas coisas que as pessoas já passaram e nem por isso era volta de Cristo, era fim dos tempos. Naquela época também deve que já tinha pessoas falando isso, como no caso da época de 70. Mas vocês imaginam há milhares de anos atrás, antes da Idade Média, como que o ser humano era? Era praticamente animal, meu amigo. Não existiam leis, não existiam nem idioma, não existia absolutamente nada. Você acha que essas pessoas ligavam para pecado? Você acha que tinha pecado naquela época? Então o pecado ele foi inventado pela religião para controlar as pessoas, para manter as pessoas em ordem a partir da civilização. Então hoje nós vivemos um verdadeiro céu, meu amigo. Nós passamos a melhor fase aí da espécie humana e muitas pessoas gostam de reclamar. Vai lá viver na Idade Média para você ver como que as coisas eram boas. As pessoas passavam por tantas coisas na vida, meu amigo. Foi a verdadeira época de terror, pestilência, guerra, fome, peste negra, não sei mais o que, tanta doença que matava muito fácil, que não tinha medicina. Hoje a gente tem tudo nas nossas mãos, cara. Transporte, internet, medicina, e as pessoas ainda gostam de reclamar, hein? Então quando acontecer uma tragédia, algumas coisas acontecerem aqui ou ali, em algum lugar, não é volta de Cristo, não é fim dos tempos, coisíssima nenhuma. Toma vergonha na sua cara, rapaz. A gente passa a melhor fase da espécie humana aí, ó, e vocês gostam de reclamar. Vai lá viver na Idade Média pra você ver como que era bom.